Fala comigo, galera, iniciando mais um podcast. Aqui tem obra. E como sempre, a gente fala aqui sobre construção civil, que é o que a gente vive. E hoje eu vou receber um convidado aqui, um grande amigo. Ele é do setor de varejo, é um grande empresário e em determinado momento ele falou: eu vou construir as minhas próprias lojas. E hoje ele tem uma equipe, faz algumas obras em um nível extraordinário. Eu venho acompanhando aí, ele me manda algumas fotos. Em breve vou ir lá conhecer, vai inaugurar mais uma loja agora. E eu tenho certeza que ele pode aí contribuir com você de alguma forma no nosso mercado aqui, que é a construção civil. Eu estou aqui com o Rafael Uehara, o Rafão. E aí, Opa. Rafa? Bom dia, meu irmão. Beleza? Opa, obrigado pelo convite, né? E primeiro eu quero parabenizar você por esse projeto aqui, desses artistas ocultos, né? Que são as pessoas que constroem aí esses monumentos, essas artes, e às vezes eles acabam ficando um pouco ocultos, né? Mas com essa conexão que você criou aqui, acredito que a gente vai dar o devido valor a cada um deles e a gente vai conseguir aí conectar todos e com certeza partir de muitas parcerias, quem sabe? Exatamente. Rafa, a gente fala muito aqui sobre construção civil, principalmente sobre como ter resultado, né? A gente tem muitas pessoas, como qualquer mercado, né? São muitas pessoas no mercado. Alguns têm um resultado. E uma pequena parte ali tem um resultado muito maior, né? Então, a gente foca sempre em ajudar ali a galera que tá mais embaixo ali na pirâmide a crescer, né? Com A certeza. evoluir. E eu tava pensando aqui, como que foi esse start? Da onde veio esse seu desejo? Porque hoje você poderia, né, Rafa, ir lá, ver uma loja pronta, alugar aquela loja, né? E fazer uma adaptação e montar mais uma loja. Sim, sim. Mas da onde veio esse desejo de você falar: não, eu vou comprar um terreno, eu vou construir, eu vou fazer a minha própria obra, eu vou ter a minha equipe. Como que funcionou isso? Então, partiu do princípio que toda obra que a gente aluga, a partir do momento que a gente aluga, a gente pega a chave, a gente entende que é nosso. Entendendo que é nosso, a gente vai executar como se fosse nosso. E com isso a gente sempre executou da melhor maneira possível. Por muitos e muitos anos. Até quando Deus permitiu que a gente tivesse o nosso primeiro imóvel, né? E a partir daí, tudo aquilo que a gente almejava realizar, principalmente se fosse nosso, a gente começou a aplicar. Mas sempre ressaltando que foi uma sorte também de encontrar muitas pessoas competentes no caminho. Claro que no meio do caminho tem os imprevistos, né? Sim. Serve para a gente aprender. Mas, no geral, a gente conseguiu juntar bastante pessoas competentes. E, com isso, as obras acabou ficando fácil de realizar. Né? Então, essa constância da gente ter sempre as mesmas pessoas ali. Eu costumo dizer que não vou dizer que quem é ruim, mas quem não está conectado com o propósito, engajado, é automático que vai se distanciando, vai saindo, né? Então, eu acredito que o primeiro ponto de partida foi esse, fazer uma obra da maneira que a gente sonhava e devagarzinho a gente conseguiu atingir isso aí e permanece com o pessoal, mais de 10, 12, 15 anos. 15 anos já com o mesmo pessoal. Com a mesma equipe. Mesma equipe. É uma história, né? Hoje um problema é que às vezes eles não dão conta, porque às vezes tem mais de uma obra, então a gente está agregando pessoas para justamente, porventura não der conta, a gente ter ali mais opções para agregar. Então a gente, em nenhum momento é para tirar os que estão, pelo contrário, é só para agregar, né? Por isso que eu achei bem interessante o seu projeto, também o Construfut, né? Sim. Que você fez algo que, na minha visão, além do esporte, essa conexão, então enriquece bastante, né? Então, no meio do lazer ali, você conseguir conhecer outras pessoas, né? Exatamente. E você falou uma coisa que é verdade, assim, que eu vi o Pablo falar sobre esse assunto e eu peguei o código, né? Pegou o código. Peguei o código. Quando você tem um propósito, e você atrai muitas pessoas, algumas pessoas, elas
não vão continuar caminhando com você. Por quê? Porque essa pessoa, ela não conseguiu se enquadrar naquele propósito. Então, automaticamente, você não precisa nem tirar ela. Vai chegar um momento que ela vai olhar e ela vai se sentir incomodada. Ela vai falar, não, esse lugar aqui não é pra mim. E ela vai ser expelida. Essa é a palavra certa. Ela vai ser expelida. É o time, né? Porque a gente, uma das nossas estratégias, né? Bom, no papel aceita tudo, né? Mas a estratégia é sempre planejar antes de executar. Então, o papel, tudo ok. Mas na hora de executar, você tem toda uma equipe que segue ali uma sequência, todo mundo já entende. Só que se um deles não tiver ali no mesmo time, aí ele se perde, ele vê que ele não consegue acompanhar. Então, é o que eu falo. Às vezes 10% faz barulho e a gente acha que todo mundo é ruim, mas pelo contrário, 90% normalmente são pessoas boas. E às vezes esse 1 ou 10% ali, 20%, que às vezes não estão conectados, não tão engajados, às vezes parece que todo mundo fala, o marceneiro, ele atrasa, o gesseiro, o pedreiro. Não, negativo. Nesse é meu conceito que não. Sempre vai ter como um advogado que não vai te dar a atenção necessária, um médico que talvez prescreveu um remédio errado, mas no geral, acho que as pessoas fazem muito barulho, né? E aquele que define é aquele que é o líder da obra. Então, às vezes, você como empreiteiro, você tem um planejamento de execução. Aí eu, como seu cliente, se eu não entregar o material, como que você executa? Então, muitas vezes, eu acredito que a corda estoura, não vou dizer para o mais fraco, mas para o mais fácil de culpar, né? Então, acho que o que falta, às vezes, é um equilíbrio, né? Das duas partes, para cada um fazer seu papel, né? E processos, né? É um processo. Então, eu até entrevistei aqui já as duas pontas. Eu entrevistei aqui uma moça que ela trabalhava com ferro e aço. E aí ela falou, João, eu sou a primeira pessoa a entrar na obra. Então eu nunca... o cara tá sempre com o dinheiro. É então, verdade. Assim, ela entra, ela Começou chega, a alegria. O cara vai construir uma mansão. O olho do cara tá brilhando. Ele chega, meu, ferro e aço, eu preciso. Ela falou, cara, não tenho inadimplência, não tenho problema de eu entrar e já ter outra pessoa antes, né? Então ela fala, meu segmento é muito bom. E eu já entrevistei aqui o marceneiro, final de obra. E aí, qual que é a dor do cara? Meu, o cara já construiu a casa inteira, ele já tá no final, já no sufoco. Aí você acaba sugando só numa ponta, né? Então, o que você falou do equilíbrio, né? Equilíbrio. Equilíbrio, os dois fazem parte do mesmo mercado, Sim. né? Os dois estão envolvidos no mesmo sonho, no mesmo objetivo ali, que é concluir, né? O imóvel, né? Sim, sim. Mas existe ali aquela balança que você falou do equilíbrio. E outra questão é o cronograma, né? Cronograma. Essa semana você foi lá almoçar comigo no Brás e aquela obra que eu tô lá, eu tava até ontem conversando com a pessoa, a galera lá que gerencia, né? O responsável. E eles fizeram um cronograma, né? Então nós temos ali 12 semanas. Eu estou cumprindo semanalmente, então toda semana, toda segunda-feira eu vou lá e falo, olha, vamos ver como está o cronograma da semana, né? Perfeito. E até agora tá tudo ok. Só que entrou exatamente nessa semana o que você me falou. Ela falou, essa semana aqui a gente tem que iniciar a parte hidráulica. Aí eu falei, ok, nós vamos iniciar. O material tá na obra? Não, só vai chegar material na quinta. Só que eu tenho até sábado para concluir algo que o material vai chegar só na quinta. Já era para estar lá. Sim. Isso é falta do quê? De planejamento. E aí, quando envolve muitas pessoas... Exatamente. Eu te falei, envolveu muita pessoa. É uma orquestra. É uma orquestra. Então... Aí a hora que... É aquilo que a gente fala, não depende só de um ali. É muita gente envolvida, né? Muita gente. Então não é... É por isso que eu falo, o papel aceita tudo, né? Então é bom também calcular uma margem de erro, né? Porque sempre tem ali uma chuva, né? Depende da fase da obra, né? Você tem pode essa enfrentar, também. Então tem a questão do tempo também. Então são vários fatores que pode gerar imprevisto. Então ter uma gordurinha é importante, né? Então acho que falar de periodicidade é importante também, João, porque às vezes tem aquela questão, às vezes você quer sempre o mais barato, mas o mais barato às vezes não cumpre prazo, não que o mais barato seja ruim,
Mas essa questão da periodicidade atrapalha, né? Aí às vezes a pessoa tem que pagar 2 vezes, né? Sim. Mas é isso. Tem o lance também financeiro, né? O que você falou, o mais barato muitas vezes acaba não atendendo, né? A questão de você ter um bom produto, ter uma boa, ter uma entrega, né? Porque é uma conta que não fecha. Sim, sim. Né? O retrabalho, ele é sempre mais caro. O retrabalho dentro de uma obra atrapalha o processo, atrapalha Total. o cronograma. Total. E aí vira aquela bola de neve. Né? E a gente falando do varejo, né? Quando nós fazemos uma locação, existe o aluguel. Então, se você calcular qualquer obra que demore mais de 30 dias e você calcular o valor de aluguel, ou um atraso de uma abertura de uma loja, que você deixa de ter um faturamento bruto, então você pega faturamento bruto, mais aluguel, mais estresse, que também não tem preço. Ou seja, então às vezes você está com os melhores profissionais, que é leal e responsável. Acho que é o que define uma boa obra, pelo menos ao meu ver, né? Sim. É o que deu certo até então. Isso que você falou realmente, você colocou uma palavra aí que entrou aqui na minha mente forte, que é estresse. O estresse, energia. Total. Cara, eu já fiz aí, acredito que 1000 obras, tô chutando um número, né? Em 12 anos, 12 anos eu fiz 100 obras por ano, não deu 1000 obras não, mas deu bastante obra. Tá faltando os cabelo branco aí, viu? Mas tá bom. Uma hora eu faço a conta, mas são 12 anos fazendo obra. Cara, tem obras que parece que é simples. Parece que é simples. E aí entra o estresse, entra a energia. Cara, isso é uma coisa que muda totalmente. A energia. Aí parece que tudo dá errado. Sabe? Parece uma coisa simples e fala, meu, o que tá acontecendo aqui? É aí que entra a fé de cada um, né? Então, eu acho que você tem que... Acho que quando você tem as pessoas engajadas, a energia é tão boa que até o que é ruim, não vou dizer que fica bom, mas parece que não é tão ruim. A gente fala, era pra acontecer. Então, eu acredito que é o que você falou, o ambiente muda tudo, né? Muda. E a gente até, uma coisa bacana, a gente às vezes fala, a gente não sabe se a gente gosta no caso do varejo, de abrir loja ou de obra. Porque minha esposa fala, você termina uma obra, já quer outra, porque você tá com as pessoas certas. Eu tenho orgulho do pessoal até agradecer todas as equipes, porque a gente é 1%, né? Então essa galera maravilhosa que acompanha a gente só tem que aproveitar até o canal para agradecer, né? Eu conheci dois, os caras fera, hein? Eles são, assim, é orgulho mesmo. É diferente, quando eu cheguei, isso eu posso dizer, já falei com mais de 1000 profissionais da construção civil, né? E aí quando você cumprimenta, você já sabe que... o potencial que o cara tem, né? Só chegar perto. Não, e também é o que eu falo, a gente, acho que um dos pontos a gente dá o direito das pessoas errarem, né? Porque a gente erra, às vezes a pessoa que tá ali com você também pode ter uma medida, um erro, mas isso é comum, né? Pode vir a acontecer na obra, né? Mas você dá o direito de errar, ninguém é perfeito, né? Então eu não falo como se todo mundo fosse perfeito, a gente também erra, eu erro, eles erram, mas todo mundo tem a humildade de consertar ali qualquer coisa que não fica de acordo, né? Ninguém é perfeito, né? Então, tem um cara, às vezes o cara tá no dia ruim, né? Também. O cara tem problemas pessoais, a gente tá falando de seres humanos. É verdade. Né? Mas o importante é a constância, né? Eu falo que é Big Brother, né? Imagina o Big Brother, o pessoal tá lá descansando, tão brigando. Sim. Imagina dentro de uma obra que você tá lá meses no calor, suando, sem ar. Chega uma hora que obra tem prazo, por isso que tem prazo. É complicado. Tem prazo, irmão. Tem hora que você tem que sair daquela obra, cara. Eu já vivi isso. Falei, mano, eu preciso sair dessa obra. E como que você sai de uma obra? Acabando. Você tem que acabar ela. O duro é quando você faz o bolinho, você faz aniversário, né? Aí é complicado. Tava falando da energia. E isso é importante a gente sempre ter alinhamento. Apesar de você não ter... o cliente como eu, né? Eu tenho cliente, eu sou empreiteiro. É bom você ter o alinhamento, tanto com o cliente quanto com a equipe. Essa semana eu fechei uma salinha, como eu te falei, eu gosto de sala comercial. Eu sempre gostei de fazer obra comercial, né?
E essa salinha nem vai me dar dinheiro, cara. É uma obra noturna, é uma isso. obra pequena de 40 metros quadrados. Não vou ter prejuízo. Mas assim, é uma obra que às vezes financeiramente como empresário não valeria a pena. Entendi. Mas eu peguei porque ela veio do piso elevado. Aí Entendi. eu falei, aí ela, você não faz a obra inteira? Eu falei, faço, drywall, tá, mas bem pequenininha. Aí eu combinei com ela um prazo, que é 40 dias depois que ligue, tá, isso eu faço um contrato. Porque Entendi. eu já, por não ter contrato lá atrás, eu tive problema. Porque o cliente pensa assim, eu vou te dar um sinal e aí Uhum. começa a contar o prazo. Isso. Isso já aconteceu comigo, só que, principalmente por ser obra noturna, sem a energia eu não consigo trabalhar e sem a liberação da A administração. gente tá passando por isso. A gente tá com uma obra na nova sede nossa, 7 às 10 da noite. Então, é complicado. Porque do lado é um estúdio junto. Então, tem que ser 7 às Agora 10. imagina se você tivesse contratado um empreiteiro e ele não soubesse dessa informação. Aí ele te realmente. fala, vou fazer a obra em 30 dias. É isso aí. Aí, beleza, fechou 30 dias, você aperta na mão do cara, aí o cara vai começar a trabalhar. Não, você só tem 3 horas por dia. Esses 30 viram 90 às vezes. Talvez aí Ou 60. entra aquela questão do direito de errar que eu digo, né? Que às vezes é o momento de conversar. De conversar e Então, realinhar. Mas aí eu acho que talvez é o momento que a gente se fortalece, né? No alinhamento. Então, isso aí, alinhamento. É sobre isso que é Por isso importante. que o meu forte já não é comercial, sala, laje. Não, sim, porque aí Não você não é. tem essas regras. Eu já acho moroso, já. Tanto que agora recente, tô com uma aí, já começou a surgir um monte de probleminha que não teria no varejo ali. Numa Numa loja de loja rua. comercial não tem esse problema. Eu sei, Porque, cara. né, então, Tem são regras, cenários diferentes, né? tem o elevador, que você às vezes tem que depende de usar com outras pessoas, aí tem um horário específico, aí você precisa carregar um Exatamente. material. Igual no seu caso, tinha aquele piso elevado já Sim, lá. sim. Imagina se você tivesse que Nossa. subir tudo aquilo Não, é verdade. em 3 horas. Então é uns processos que tem que ser considerado. É o que você falou da energia lá também, a gente foi conseguir agora, até conseguir, bom, a gente tinha uma obra para 90 dias, estamos calculando 6 meses, o dobro. Então, é exatamente isso. Aí essa cliente negociou comigo 40 dias, contrato assinado, ó, tá lá, eu coloco uma cláusula bem grande, prazo, prazo, você tem 40 dias após 3 itens, pagamento do sinal, ligação da energia, porque não depende de mim, Sim, com certeza. e liberação da Do- administração do Perfeito, condomínio. é isso. Tava lá no prazo. Ela me pagou o sinal, aí ela foi correr atrás da energia. E eu sempre falo, olha, se atenta à energia, porque às vezes demora. Como É eu tenho verdade. experiência, já fiz muita sala comercial, eu peguei e fiz isso. Aí o que aconteceu? Demorou umas 3 semanas para ligar a energia. Ligou a energia quinta-feira da semana passada. Da outra semana. Ligou na quinta-feira. Falei, ok, então agora eu tenho 40 dias. Aí eu comecei a organizar a equipe, material já tinha comprado. Aí eu fui, no final de semana fiz o drywall. Na outra semana já comecei a parte elétrica, obra pequenininha. Aí ela passou na obra nessa semana, que foi passou um final de semana no meio Deu da mais outra de 20 semana. dias. De quando ligou a energia, não tinha dado nem 10 dias. Aí ela passou na obra, aí ela me ligou, João, tô passando muito devagar a obra, já tá quase dando nosso prazo de 40 dias. Calma. Aí pegou eu num dia, cara, que eu tava numa correria, aquela do Brás e tal. Aí eu respirei fundo, falei, cara, tá tudo errado, mano. Aí eu peguei e falei, não, nós temos um contrato, olha o contrato e referente ao prazo, mas eu acho que você nem precisava do contrato pra você Sim. entender que ligou a energia na quinta e que não tá contando 40 dias, porque se você liga a energia no 35, eu tenho 5 dias de obra, não tem como. Não tem como. Aí eu fui até um pouco mais firme com ela. Fui firme. Depois de 2 dias ela me ligou. Não, eu tava. Me precipitei e virou outra pessoa. Outra pessoa. Mas assim, a gente teve o alinhamento. Sim. Se eu não. Eu acho que esse é a grande erro dos empreiteiros. Eles não fazem alinhamento. Isso serve para você que é empreiteiro, que tá à frente da obra. Faz alinhamento com o seu cliente, cara. Porque se você não alinha,
o cliente, por mais que para você seja óbvio, né? Um amigo meu me ensinou isso. O óbvio precisa ser dito. Por mais que seja óbvio, fala, cara, alinha. Por quê? Porque a cabeça do cliente às vezes está de uma forma, a sua está de outra. E aí o que vai acontecer? Se não tem um alinhamento, chega uma hora que um fica muito distante do outro e aí tem atrito. Sim. E também, João, se tem alguém que pode explicar isso para a pessoa, é os profissionais, porque a pessoa que é leiga, ela nunca vai entender isso, a não ser que ela vivencie. E tem pessoas que vai fazer 1, 2 obras na vida, 3 obras. Então, às vezes, quem conseguiria explicar para eles seria quem tem mais experiência mesmo, né? Então, esclarecer que faz parte do alinhamento, né, João? Sim. Fez o alinhamento todo, alinhamento não tem limite e também não economiza. Aconteceu um probleminha ali, faz um alinhamento. Esses dias, depois de muito tempo, 12 anos de obra, eu não fiz um alinhamento, falei com o cliente agora e vou ter que assumir um prejuízo. Não tem problema nenhum de falar isso. Tô fazendo uma reforma aqui em Alphaville, numa casa de altíssimo padrão, e aí eu tenho que fazer ali um contrapiso. Tenho que fazer um contrapiso. Chegou lá, tinha um negócio verde lá, que na minha cabeça, cara, era um mato velho. Na minha cabeça eu falei, é um mato velho. O engenheiro que trabalha comigo mandou uma foto pra mim e fala, João, o que a gente faz com isso aqui? Porque era só eu acho que era uma muda. O que a gente faz com isso aqui, cara? Eu falei, mano, arranca. A gente tem que fazer o contrapiso aí, que nós estamos construindo ali uma academia. Eu falei, arranca, mano. Aí eu falei, beleza. Ele foi lá, arrancou e jogou fora. Aí não falei nada com o cliente, porque o óbvio tinha que ter falado na minha cabeça, eu achei que era um mato, uma árvore velha. Irrelevante, essa é a palavra. O cara me ligou, o cara é gente boa, mano. O cara é gente boa, mas ele falou, João, cadê a muda da árvore e tal? Na hora que ele falou isso, eu falei, mano, quanto será que é? 1.000, 10.000? Aí eu falei, cara, a gente arrancou, por quê? Ele, não, mas era pra você ter avisado, cara. Vamos fazer assim? O cara é gente boa, mano. Ele falou, vamos fazer assim, não tem problema nenhum. Quando for entregar a obra, você vai lá e compra outra e coloca. Eu não sei até hoje o valor. Eu tô acabando a obra. Daqui a umas 2 semanas, aí ele só mandou o nome. Muda tal. Agora eu vou ter que ir atrás. Não sei se é 1.000, se é 10.000, se é 5.000. Tinha que arrancar, eu não avisei o cara. E eu poderia ter parado e feito o alinhamento. Não, mas... Fala, cara, tá aqui, mas como tava bem num lugar e eu, na minha visão, não entendo de paisagismo, achei que não tinha valor e tinha, cara. Mas isso faz parte, né, João? Faz parte. Tinha ali o alinhamento que eu não fiz. Então, por isso, sempre faço alinhamento. Às vezes, para você é algo que não tem valor, mas pro cliente tem, né? Então, você pergunta, isso daqui que eu faço? E esse detalhe, às vezes é um item que passa despercebido, né? Com certeza. E hoje, como que tá a questão de obra? Vocês estão com quantas obras em andamento? Como que tá? Temos hoje 5 obras hoje em andamento. 5 São obras? 5. Caramba. E você tem, além do escritório, lojas. 4 lojas, então. Não, são 2 obras, 2 salões comerciais e 2 lojas. E mais a laje que a gente tá... Era pra tá terminando, né? Mas começando. Horário, esses horários... 3 horas por dia onera, né? Porque 3 horas não tem como trabalhar. Praticamente não tem como até descarregar a ferramenta. Aí o elevador fica... Todo mundo tem que estar nesse horário. Então, trabalhando, todas as obras. Mais uma experiência, né, João? Pelo menos pra mim. Então, nas obras a gente tem essas 5 obras. Estamos acabando 2 agora. Que são que a gente vai alugar para uma academia, né? Como a gente vinha falando. E a outra a gente vai abrir uma loja nossa mesmo. Ah, legal. E como que você faz como empresário para gerir tudo isso? Sua empresa, você tem sua família, né? Você tem ali sua vida pessoal e também as obras. Deve ser uma correria, né? É uma construção, né? Porque são mais de 20 anos que a gente vem desde as lojas de varejo até agora e a gente vai aprendendo, né? A depositar
depositar a energia nos potes certos. Então, quando você começa a vida, que a gente vem ali engatinhando, são anos e anos que você tem que abrir mão de muita coisa, a gente acaba trabalhando mais e dando menos atenção para a família, né? Mas conforme vai se estabilizando, aí a gente vai dividindo esse pote, e conforme as condições vão aumentando, você também vai contratando pessoas para te auxiliar, e as pessoas que já estão com você há muito tempo estão amadurecendo. Então, acredito que hoje, né, eu posso dizer que é uma nova fase de mais equilibrada, que eu consigo ali curtir mais tudo um pouquinho, né? Curtir as lojas, curtir as obras, inclusive estar aqui com você, tá aprendendo, né? Podendo estar tendo novos ciclos de amizade, e ao mesmo tempo tendo um pouquinho mais de tempo com a família, que é o nosso bem mais precioso, né? Sim. Que aí começa, é o que começa e o que termina fazendo tudo sentido, que tudo é em prol da gente, deles, né? Sim. Então não é sobre sobras, é sobre pessoas, né? Porque por fim, João, uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar, que tudo que a gente consegue parte de pessoas. Porque a gente corre atrás é por pessoas. Então por isso que eu gosto de ressaltar sempre o valor das pessoas, né? Exatamente, você falou uma coisa que é interessante, né? Isso serve para você pensar no longo prazo, em referente à sua equipe. Você tem uma equipe hoje, invista na sua equipe. Invista na equipe. Porque o Rafael falou uma coisa assim, interessante que eu captei. Com o tempo, a equipe que você tem já está estruturada. Você falou de uma outra forma, mas eu entendi dessa forma. Você treinou uma equipe. Sim. Então, hoje, se for comparar o momento que você está hoje com o momento que você estava quando você começou a construir, você estava ali montando a equipe. Você estava ali conhecendo um gesseiro, o trabalho dele, um pintor, um eletricista. Você estava colocando o seu modelo de negócio da forma como você gosta que trabalhe. E aí, Sim. hoje, é mais fácil. Por quê? Porque você adquire um imóvel novo, você já tem aquela equipe Tranquilo. que já sabe do jeito que você gosta, que você Exatamente, faz. exatamente. Você só pega ali a equipe e joga. Isso serve para um empreiteiro, para um construtor. Eu sei que a mão de obra, muitas vezes, a galera de mão de obra, existe uma rotatividade muito grande, mas se você reter aquele cara, investir nele, que você achar que faz sentido, a longo prazo, você tem uma vida mais leve, mais tranquila, pode até curtir a sua Exatamente. família melhor. Perfeito. Porque você não tem que ficar naquele ciclo de sempre estar indo atrás de novas pessoas, né? Na verdade, essas pessoas são a minha tranquilidade. Quando você fala de família, se você tá com... Se você tem um dia, se você tem negócios tumultuados, se você vive no barulho, como que você vai chegar em casa e descansar? Claro que haverá dias mais difíceis, mas 90% são dias bons. Então, e um critério que a gente usa também, que eu acredito que ao longo do tempo a gente usou, que é lealdade e responsabilidade, né? A gente seleciona as pessoas dessa maneira. Então, acho que a lealdade é aquela pessoa que você pode contar, é ponta firme, acho que é um princípio base, um pilar que a gente não abandona, e também é responsabilidade. Porque um não vive sem outro. Porque às vezes você pega alguém que é leal, mas você fala, ó, amanhã 5 da manhã você vai lá? Não. 7, 8 horas, fica para outro dia. Quer dizer, ela é leal, mas não é responsável. Sim. E às vezes você pega alguém que é responsável, você fala amanhã 5 da manhã, 4:30 ela tá lá, mas não é leal. Então eu acredito que um anula o outro e os dois não podem viver sem. Uma pessoa sendo leal e responsável, quando você achar essa pessoa, ela não precisa ser a melhor. Mas com o tempo ela vai ter um alinhamento com aquilo que você almeja. E o engajamento e propósito fica alinhado e as coisas ficam mais fáceis, né? Então, são critérios, né? Eu acho que cada um tem escolha do que quer viver. Eu quero tranquilidade, quero parceiros, eu quero que todo mundo ganhe. Né? Claro que a gente está inchando agora, vai tendo muita gente envolvida, então no meio às vezes tem ali, de repente, um arquiteto, um engenheiro que não alinha com o empreiteiro, às vezes a gente está aqui, mas no meio do campo está acontecendo muita coisa. Mas por fim,
esses alinhamentos faz com que hoje a gente tenha essa tranquilidade aí. E essa alegria, né? Eu digo que eu tenho alegria em construir, né? Adoro. Pra mim é uma coisa que é gostosa, né? Eu digo que vai um pouco além. O cara acaba viciando. Fica viciando. Porque você, às vezes, cara, se eu ficar muito tempo, às vezes dá um estresse, eu falo, eu preciso ficar uns 2 dias fora da obra. Né? Hoje mesmo é um dia que eu não vou pisar em obra, né? Normalmente eu não vou. Quando chega amanhã, na quarta-feira, eu fico ansioso pra chegar na obra, cara, porque eu fiquei um dia sem ir, eu quero ver como que tá o negócio. Ontem eu saí 10 horas da laje lá, né? Não, eu não consegui ir embora. Então. Né? É que tava tão gostoso ficar com a turma lá. Você vai ver, você não... Mas aqui 10 horas tem que todo mundo ir embora também, por causa do horário. Senão você ia virar a noite lá, daqui a pouco você tá o colchão lá na... E eu já fiz cara, dormida e numa obra já. Mas é gostoso, porque a vida é sobre isso, é sobre construir, né? Com certeza. Se você for parar pra pensar, Deus, ele criou o Jardim do Éden. Deus Deus criou a terra, na terra inteira ele fez um jardim. Se for comparar o tamanho da terra, o Jardim do Éden era pequeno. Aí Deus criou o homem, Adão, colocou ele dentro do jardim, e ele falou, mano, em outras palavras, agora você constrói o resto. Com certeza. Então, com certeza. O homem foi feito para construir. Com certeza. A mulher, ela já foi criada dentro do jardim. Por isso que a mulher gosta de desfrutar a vida mais do que o homem. O homem gosta de trabalhar. Porque Deus criou o jardim e botou o homem. A mulher já foi criada lá dentro. Com certeza. Já estava meio que pronto, né? Ela falou assim, bom, já tô aqui, já tá o jardim pronto. Mas pro homem, Deus falou, vai lá, agora faz o corre aí. Então a gente tem isso dentro da gente, né? E Deus é muito generoso, porque se você não colocar, pelo menos comigo foi muito generoso, porque colocou essas pessoas que me deu confiança, porque uma obra, até as pessoas brincam, a obra não se termina, se abandona, né? Eu construí minha casa também do zero, que em condomínio também foi muito difícil. A obra mais difícil foi a residencial. Muito detalhe, foi o que mais me ensinou. Mas se você fizer outra hoje, vai ser mais fácil? Olha, uns 70% mais tranquila. Então, você já passou pelo processo. Exatamente. Tá calejado. Então, mas olha, a obra residencial de condomínio também não foi fácil ali, diferente de galpão. Hoje os galpão ficou tranquilo. Caixote, né? Muito tranquilo. Então, é uma construção. A gente no início, hora acerta, hora erra. Seja a gente com as pessoas, ou a gente escolhendo os profissionais mal, ou por custo, ou por situação, porque às vezes a pessoa não escolhe o menor custo porque ela quer pagar mais, porque é a situação também, então são cenários, né? Sim. Mas a gente vai calejando, e aquela questão que você falou da energia, da percepção, às vezes você pega na mão de uma pessoa, você já sabe quem está lidando. Então aí são alguns gatilhos ali que você vai aprendendo, que faz com que as coisas vão ficando mais fáceis, né? Por isso que o cabelo branco não é à toa também, né? Experiência. A gente vai tendo experiência, né? Então, é sobre isso, né? Sobre a gente estar sempre construindo e amando, né? Com certeza. E parabéns, viu, João, pelo seu trabalho, pela sua visão de conexão com as pessoas, porque isso o Aqui Tem Obra que você criou, é algo que eu nunca imaginava. E quando eu vi ali, eu falei, que visão que o João teve, né? Você pegou o código, digamos assim, né? Peguei o código e assim, o que eu tenho na minha mente, eu ainda nem falei pra você. Eu falei pra algumas pessoas, mas assim, o Aqui Tem Obra vai mudar o Brasil e talvez o mundo. Com certeza. Talvez o mundo. A gente não tem pressa, né? É o que eu falo, o louco, enquanto às vezes não dá certo, as pessoas chamam de louco. Depois que dá certo, é chamado de gênio. Por isso que eu falo, acredite no seu projeto, que ele é maravilhoso mesmo, né? Então eu aqui não sou um gatinho da construção, tô aprendendo. Tem muitos leões que devem estar assistindo aí. É um pouquinho que eu sei que veio do varejo, algumas obrinhas nossas. Mas o que eu tô acompanhando, eu tô aprendendo bastante. Vou continuar acompanhando, torço que dê certo. Com certeza, à frente de tudo tá Deus. Sim. Abençoando você. Com certeza conectando esse monte de pessoas aí que se encontram em oração com você.
Com Então, certeza. eu te agradeço pelo convite. E eu que agradeço aí pela participação. Tamo juntos e está só começando. Se E Deus agora, chegando o Fute Constru, próxima edição você vai estar lá, né? Vamos lá, vamos brincar lá com os meninos. Vamos pra cima. Valeu, galera. Tamo juntos. Um abraço.